telegrafia e um pastor falou que eu era pastor. Aquilo ali foi um choque para mim. Entendeu? Alguém fez cara feia aqui já. Então, ou seja, é um choque ouvir isso de repente. Eu, pastor? Você é pastor. Porque pastor é aquele que cuida. Se você está cuidando de adolescente, você está fazendo o quê? Pastoreando adolescentes. Né? E sobre você existem pastores. E existem alguns direcionamentos que eu acho básicos que na nossa vida a gente precisa cada dia mais. Eu separei algum tempo. E é melhor que um líder ele tem que ter uma vida com Deus. Um líder na igreja sem vida com Deus, ele não é líder de nada, porque o povo não é seu, os adolescentes não são seus. Nós pertencemos a quem? A Deus. Então, se você não tem vida com Deus, como você pode liderar ou conduzir, ou guiar, ou direcionar alguma coisa? Não tem como, não existe cabimento isso. Isso está fora do normal. Porque aquele povo lá não é um povo diferente. Você não está lidando com o povo do mundo. Você não está lidando, porque até quem está no mundo é de Deus. Simplesmente eles estão sendo mal direcionados. Então vocês precisam ter uma vida com Deus. E essa vida com Deus é algo que nos orienta, nos conduz. Mas para a gente ter uma vida com Deus, existe pelo menos alguns passos. E o principal, eu botei como número 1 ali. Qual que é o número 1 lá? Consegue ler? Tempo para ler. Tempo para ler a palavra. Como podemos ter uma intimidade com aquela pessoa que a gente não conhece? Como que eu posso falar de algo se eu não domino o assunto? Como eu posso? É por isso que nós muitas vezes mandamos líderes fracos. Igreja com mais dificuldade. Por quê? Porque o líder, a liderança, ele não consegue ter conhecimento. Sem conhecimento, você não consegue conduzir, você não consegue ter orientação. E isso é muito sério. Tempo, eu quero falar de tempo. O tempo é algo que a gente precisa nos doar, sacrificar. Tempo realmente não é algo, é algo muito precioso nos dias de hoje. Né? Eu tenho uma vida de tempo que eu sou assim, cada segundo meu é planejado e ainda por cima quando sai do ritmo, né, eu fico correndo até para recuperar. Mas se tem uma coisa que você não consegue recuperar é o tempo. O tempo ele vem e ele passou. No segundo vela eu já falei, o que eu falei está dito. Não volta atrás. Então se eu tenho que conhecer, ter uma vida com Deus, eu tenho que ter tempo para ler a palavra. Porque a palavra diz, lâmpada para meus pés é a tua palavra e para os meus caminhos. Pastor, como que eu vou fazer adolescente? Na minha igreja não tem nada, na igreja é tudo junto, eu tenho dificuldade. Conhecimento vai te dar sabedoria e capacidade. Quanto mais você conhece aquele que é o dono, quanto mais você conhece aquele que é o patrão, quanto mais você conhece como é a sua empresa, melhor você sabe trabalhar lá dentro. Então é assim na obra do Senhor. Quanto mais conhecer a Deus, quanto mais conhecer aquele que a gente está ao nosso lado, melhor você vai entender quando chegar um problema na sua situação. Próximo, por favor. Outra coisa é tempo para oração. Isso é muito sério. Como falar? A palavra ela nos traz o conhecimento daquilo que nós queremos. A oração nos faz o quê? A ligação, a intimidade. Como podemos falar, pregar, fazer cursos de intimidade se a gente não consegue orar? Eu estava compartilhando agora com os coordenadores experiências minhas, como eu fui coordenador regional, contando para ele que tem momento que não adianta bater de frente com o seu pastor, não bata de frente com o seu líder, não bata de frente com o seu liderado, porque isso não é o caminho. Ore, porque uma coisa vai acontecer. Ou você vai mudar seus conceitos, vai perceber que você estava errado e Deus vai mudar você, ou a pessoa Deus vai mudar ele. Porque a obra não é sua. O povo não é seu. O povo é de quem? E você é um líder nesta terra, colocada por Ele, levantada por Ele, para Ele entregar. Você já pensou que responsabilidade que Ele te deu? Você imagina um dono que pega um gerente e diz assim, eu investi aqui 1 milhão, toda a minha renda para comprar essa loja e montar. Estou colocando na sua mão e assim na sua carteira e mando você cuidar disso. E se você der prejuízo? E se você lucrar? A intenção do dono é o quê? Que você lucre, aumente. Assim que Deus fez. Eu morri na cruz. Eu dei o meu filho, eu dei tudo o que eu tinha para salvar essas vidas. Estou colocando nas suas mãos. Você parou para pensar o que você tem? É muita responsabilidade. Você não é qualquer um, não. Não leve as coisas na maior moda. Não sei se vai dar, vou empurrar com a barriga. Não é porque isso não rola, não. A coisa com Deus é muito séria. E ele está, onde um funcionário, ele está lá de baixo, pequenininho,
Ele às vezes para falar no dono, para falar com o dono, ele tem que de repente pedir um tempo, ver a oportunidade do corredor. Mas você que é gerente, você bate na sala e fala assim, posso entrar? E ele fala, senta aí, vamos conversar, o que você quer? Quer um cafezinho? Você tem ligação direta. Você tem ligação direta, sentar no trono, junto com Deus, sentar na sala dele, bater papo. Então ore, pelo amor de Deus, tire tempo. Comece a orar pelo crescimento da sua igreja, comece a orar pelo crescimento da sua região. Comecem a orar pelo crescimento do Estado. Eu quero dizer uma verdade que talvez vocês não consigam concordar comigo. Não tem uma igreja no Estado, no Brasil, que não tenha um adolescente. Me mostre uma igreja que não tem um adolescente. Eu quero conhecer. Existem igrejas que não têm jovens, que não têm até crianças. Mas adolescente já tem em todo lugar, o tempo inteiro. É sério. E ainda para pessoas que dizem, a minha igreja não tem adolescente. A sua igreja de repente não tem trabalho voltado para adolescente, é diferente. Não ter líder de repente para adolescente que você não levantou. Na minha igreja não tem nem adolescente para levantar um líder. Por quê? Na minha época, eu tenho somente 30 anos, mas quando eu falo na minha época, eu falo da minha infância. Na minha infância, meu pai pastor, ele ia assumir uma igreja quando estava no zero. Eles faziam bem assim, pegava você e falava assim, você vai ser líder de jovem agora, você vai ser líder adolescente agora. Mas vou liderar quem? Só tem eu. A pessoa fala, por isso que você vai ser líder, porque é seu papel correr atrás. A igreja crescia. Por quê? Você acha que o papel do pastor ir lá evangelizar, só vai correr atrás. Não, o pastor está preocupado em cuidar da igreja. Você não, você está preocupado em pastorear um grupo específico, um grupo separado. Então tudo que você vai fazer, você vai pensar nele, tudo que você for perto, vai falar por ele. Por isso que nós temos que trabalhar com adolescentes separados jovens, porque tudo que você falar tem que ser voltado para os adolescentes. A linguagem do adolescente é diferente. Você vai pregar para jovem hoje, o jovem ele quer que você esteja aqui na frente, pregando, falando, né? Os slides tem que ser assim, bonitinho, pautado, escrito. Adolescente não. E aí, galera? Vocês estão beleza? Você tem que estar andando, tem que estar com o fone sem fio, subindo, sobe aqui em cima. Deus tem um propósito na sua vida. Adolescente quer isso. Aquele cara voltou para cima. É diferente. A palavra é mesmo. Imagina pregando para pastores. Para, você fica trava até os pés no chão. Vamos faz isso aqui, ó. É diferente. Pregar para pastor é diferente. Não é verdade? O músico, ele pega com o violão e é cantando. Ele está pregando a palavra. Então cada grupo tem um método. Por isso que vocês estão aqui. Por isso que adolescente tem perdido durante esses anos todos. Tempo de oração. Pai, me dê sabedoria, me dê estratégia, me ensina. Me ensina a trabalhar. Terceiro, tempo de comunhão para a igreja. Meu irmão, se você não tiver comunhão, e quando eu falo da igreja, eu falo comigo, com ele. Ele é lá de Universal, chato. Eu nunca fui na igreja dele. Nunca me convidou, né? Eu nunca fui na igreja dele. Mas eu tenho comunhão com ele. Vira e mexe, a gente está se falando, seja por telefone, seja por internet, por Face, seja até mesmo na reunião de pastores que a gente se encontra. Comunhão. Eu respeito ele, admiro o trabalho dele, fico sabendo o que está acontecendo. É diferente de repente, meu amigo, eu ainda não conheço. Não sei o nome dele. Timóteo, é lá das igrejas? Vem lá do Universal, não conheço. Então se eu gero comunhão, eu gero o quê? Intimidade. Se eu gero intimidade, eu gero conhecimento. Compartilho minhas dores, compartilho minhas lutas, compartilho meus sonhos, meus projetos. Tudo que eu faço, ele geralmente quando eu arrebatou com uma ideia assim, conto para ele. E aí isso faz com que ele vai automaticamente ele vai me apoiando. Comunhão é algo sério, algo íntimo. Gostaria muito que vocês entendessem que a comunhão é um segredo, é o segredo. Relacionamento é o segredo. Se não tiver relacionamento com irmãos, para que Santa Ceia? Para que o sacrifício? Para que lembrar daquele dia?
comunhão dos adolescentes é a coisa mais gostosa. Vai ter uma pessoa que vai falar de experiências aqui que eles vão entender o que eu estou falando. Se tem um povo que é chato, é os adolescentes, quando gera comunhão. É a cada dia, você acorda de manhã, bom dia, e aí, vem pra casa, você fez o quê? Eu não quero nem nada falar, tá, não tem que falar por baixo que é feia, tá, tô contigo. É assim, você tá acordado? Porque eu falo, eu tô passou a noite inteira conversando, falando, acabou o culto, tá falando, tá bom. Chegou em casa, lembrei de uma coisa. Comunhão gera crescimento, gera desenvolvimento. Pô, não tem que ver dentro, você falou do culto, vamos fazer assim, ó. Pensei em uma coisa. Cara, se você não tiver comunhão com a sua igreja, se não tiver comunhão com o seu grupo, fica difícil você crescer. Se eu não tiver comunhão com você, você não vai acreditar naquilo que não vai conseguir apoiar o trabalho estadual. É assim. Próximo. Gerenciamento de tempo. Esse é o segredo hoje da gente conseguir viver. Gerenciar o nosso tempo. O tempo hoje, você precisa entender duas coisas: o que é importante e o que é urgente. O que é importante e o que é urgente. Vai ter momentos que você vai pensar numa coisa e vai descobrir o que é importante, e vai ter momentos que você vai saber o que vai ser urgente. E você tem que saber distinguir para saber qual agir nesse momento, para aproveitar o seu tempo. Importante é assim, importante é tudo aquilo que leva direção aos seus objetivos. Eu tenho um objetivo de chegar naquela mesa lá atrás do som, porque eu preciso acertar uns cupons. Eu estou aqui. É importante que eu chegue lá. Se é importante para mim que eu chegue lá, eu tenho que ver o que está ao meu redor aqui que possa me atrapalhar ou impedir a minha chegada lá. Com segurança, com agilidade, com garantia. O que eu estou dizendo? Vai ter momentos, apesar de eu gostar tanto da Catarina, eu vou dizer assim para ela: Catarina, nesse momento eu não posso conversar com você, eu preciso chegar naquele lugar. Vai ter hora que de repente eu vou cair aqui, vou me machucar e vou assim: Charles, me ajuda aqui, cara, eu preciso chegar lá, me ajuda a me chegar lá assim, vai ter que levantar e vai me ajudar a chegar até lá. Saber o que é importante, colocar no caminho e tirar do caminho, do foco. Se você não saber o que é importante para você, se você não entender que tem coisas ao nosso redor que vai ser necessário na sua vida retirar, para que o seu alvo, para que o seu propósito, para que o seu objetivo seja alcançado, você vai perder tempo. Adore o filme. Eu procuro nem ligar a televisão, porque se estiver passando, se eu ligar a TV a cabo e pegar alguma coisa, não sai. Ontem à noite mesmo, né? Eu fui fazer um trabalho de negócio para fazer para vocês. Já vou jantar, já era meia-noite e tal. E eu pensei, vou ligar a televisão, né? Estava passando lá, no Fox, o filme lá. Você viu? Então, essa brincadeira que eu fui ver às 2 horas da manhã, né? Eu acabei de. Você acha que eu gastei 2 horas para almoçar? Para jantar? Não. É porque. Foco. E eu perdi tempo. Foram 2 horas assistindo um filme, que naquele momento aquele filme não era tão importante, o quanto, de repente, eu tenho que descansar para levantar mais cedo para preparar um trabalho para vocês melhor. Estou com mais calma. Estou falando isso, né, Catarina? Por quê, né? Estão me entendendo? É importante, eu gosto muito. Mas se eu tinha um compromisso, uma meta, um foco, um alvo, até aquilo que eu gosto muito não era necessário me aplicar naquele momento. Então é importante saber o que é importante. Era importante eu ver aquele filme naquele momento? Não era. Eu quero que vocês entendam isso. Vocês têm que analisar o que é importante. Importante é aquilo que pode contribuir para que você alcance seu foco, seu alvo. O que nesse momento não alcança seu foco, não alcança seu alvo, deixa de lado. Nesse objetivo, urgência.
é aquilo que precisa ser feito num momento imediato. Tudo que você precisa fazer agora. Vai ter momentos que eu vou tentar falar com você vai falar para mim, Rafael, eu precisava visitar um adolescente. Ele me ligou, aconteceu uma situação assim, eu tive que ir. Você abriu mão e foi. Urgência. Não é verdade? Depois ele ligou para mim, conversou comigo. Vai ter momentos que você vai ter que dar prioridade. De repente até mesmo sair da sua zona de conforto. Sair da sua zona de comodismo. Aquela zona gostosa que a gente está, aquele ritmo, aquela rotina. Porque vai ter que abrir mão disso para buscar um algo a mais. Que você entenda o que é importante, o que é urgente. Porque a gente tem a hábito de falar, não, mas isso é muito importante para mim, mas não é urgente. Urgente é aquilo que as decisões difíceis que você tem que tomar naquele momento. E que se você não tiver buscando tempo de conhecimento na palavra, tempo na oração e tempo em comunhão, você não vai saber nem definir o que é urgente e o que é importante. E é importante que você saiba. Porque vocês vão ter que tomar decisões, vão ter que dizer sim, vão ter que dizer não para algumas pessoas. Você sabia que um não também é uma resposta? Às vezes a gente acha que a resposta é só sim, igual aquele filme, sim, senhor. Mas não, o não também é uma resposta. Vou deixar essa... Eu trouxe ali rapidamente assim, ó, base de relacionamento em amor. Alguns padrões para comportamentos que precisamos tratar com o nosso relacionamento. O líder tem que tratar a atitude crítica dele. E a Bíblia fala, por exemplo, pode anotar para você ler. O líder não tem condições, tem gente que é tão crítico que só sabe criticar. E toda crítica ela tem que ter uma base. Eu critico isso porque eu acredito que isso pode ser melhor. E dizer onde melhor. E de repente ouvir a resposta da pessoa para as pessoas te justifiquem e dizer assim, eu também já disse, eu também já pensei, eu também acredito, mas você não conhece esses bastidores aqui. Porque tem pessoas que às vezes não tomam aquela atitude que você tomaria, porque ele conhece o bastidor que você não conhece. Tem decisões que o seu pastor vai te dizer um não, porque ele tem experiência e bastidor que você não conhece ainda. Então você tem que ter sabedoria do que é dentro disso. Não somente criticar. Timidez, você tem que deixar a timidez de lado. Desconfiança e não acreditar. Tem gente que não acredita em nada, não acredita em ninguém, e só desconfia. Você vai encontrar líder adolescente assim na sua igreja. Isso são alguns perfis que você pode encontrar, que você vai ter que trabalhar lá. Você vai encontrar pessoas que têm desconfiança, que desconfiam de tudo, você chama, você convida, ele não vai dar certo, não vai dar, ninguém te apoia, ninguém acredita. Tem gente que só racionaliza. Tudo ele é racional. E às vezes a gente tem que deixar de ser racional. Porque nessa obra, nessa empreitada que nós estamos, existe o elemento surpresa, que é o campo espiritual. O elemento surpresa, que é o Pai do Espírito Santo que pode abrir portas onde não existe portas. Pode realizar milagres. Né? Gente que com baixa estima, ele só vive para baixo. Você vai contar adolescente que reclama do cabelo, reclama do nariz, reclama do olho. Meninas, então, não passam por isso, graças a Deus, senão só Deus, se as meninas passassem por isso, né? Só os meninos que vivem reclamando do seu pé, reclamando do seu chulé, né? Do seu sexual, do seu cabelo, né? Só meninas que passam por isso, meninas, graças a Deus. Mas vamos contar gente que só alto baixo estima, você tem que ter conhecimento da palavra, se você não tiver conhecimento, como você pode contribuir? Você vai encontrar gente que é paralisada, viu aquele cara que, vamos com a gente, vamos fazer, vamos, tô indo, tá bom, eu tenho certeza, tem isso não, tem gente assim que não gosta de nenhum assim não, né? Paralisado. Você vai contar adolescente assim, mas você vai contar aquele adolescente que é reto, agitado. Então você também vai ter que saber controlar isso, tem que saber controlar. Somos diferentes. E o líder ele tem que dominar essas diferenças. Depois vocês podem pegar comigo o material, se quem não anotou. Vocês vão encontrar conflitos. Como liderança, vocês vão encontrar conflitos. Conflitos são normais, gente. Conflito é algo normal. Conflito vem para crescimento. Para de achar que conflito é coisa do diabo.
Conflitos nos gera conhecimento, gera amadurecimento. Deus nos criou individuais, gostamos de opiniões e ideias diferentes. Nós somos individuais, né? Nós podemos aprender a conviver com individualidade, nós não temos que aprender a conviver com as pessoas. Se é possível, quando dependermos, tem paz com todos. Porque se você acha que conflito é coisa do diabo, quando eu me chocar com ele de uma opinião, quando eu falo, não concordo, não sei o quê. Não é por aí, pronto, já não gosto do Romulo, o Romulo já não vale nada. Perdeu o conflito, é diferente. Não, Romulo, eu não concordo com você, cara, minha opinião é essa. Ah, beleza. Ah, você lembra, cara, me muda de assunto. Se o caso está de ruim para você, ó, vai orar. Para de conflito, é algo normal. Porque vai chegar uma hora que de repente aquela opinião minha e dele, se a gente conseguir tratar isso e entendemos que precisamos tratar de forma de aprendizagem, um dos dois vão crescer de forma estupenda, 100%. Porque se eu perceber que ele está certo, eu vou mudar meus conceitos, meu paradigma. Se eu perceber que eu estou certo e ele perceber que ele está errado, ele vai crescer. E eu vou entender que existia uma pessoa que pensava diferente de mim por causa disso. Até eu, que estou certo, vou aprender. É uma troca. Vocês vão encontrar conflitos o tempo inteiro, então entendam que conflito é crescimento, é necessário. Ok? A maneira que lidamos com um conflito, define se algo é bom ou ruim. Às vezes existe um conflito lá na hora de escolher o louvor. Não, porque eu quero cantar essa música. Não, porque eu quero cantar aquela. Né? O Ministério do Louvor não passa por isso, graças a Deus. Música, então, não passa por isso, né, irmão? Né? Não passa por isso. Não é verdade? Mas aí na hora, se você, dependendo da forma que você liderar, comandar, dirigir esse conflito de opiniões, você pode acabar com o louvor que você vai ministrar, acabar com a oportunidade de Deus salvar uma vida, acabar com a oportunidade de Deus tratar no coração de alguém. Você está preocupado só com a música que você escolheu, mas você não está na noção do que deu uma pessoa sentada aí, no desespero, precisando de ver só ouvir uma canção para Deus tratar no coração dele. E perder a sua intimidade, a sua vida. Agora, por quê? Você já vai tocar birrado. Eu não queria tocar essa música mesmo. Aí erra a nota, não é de propósito, né? Pega o riff na bateria, não é porque. Não, deu uma dor aqui no braço. Né? Eu disse que não era para tocar. Não disse, ela tirou a nota errada. Não disse, ela tirou errado. Aí eu falei que a nota estava a cantar. Eu disse, eu quiser. O conflito, como você lida com ele, você pode transmitir uma coisa boa ou uma coisa ruim. Nós temos direito de expor nossas opiniões, mas sempre no padrão de comportamento que Cristo nos ensinou. Nós temos que ter equilíbrio. Então vocês vão encontrar isso dentro da igreja, no seu grupo. Mas tenham equilíbrio, tenham um comportamento cristão. Porque quem lê a palavra lá, não vou dar o primeiro, quem lê, qual o primeiro lá que eu falei? Tempo de quê? Lê a palavra. Qual o segundo? Oração. E o terceiro? Se você tem tempo de ler a palavra, você sabe qual é o seu caráter de cristão. Se você ora, você tem intimidade com aquele. E se você tem comunhão, quando a pessoa vem até você, você sabe que ele é seu irmão. E com seu irmão você não briga. Acabou. Aqueles 3 pilares têm que acontecer na sua vida. Próximo. Causas de conflito. Podem ser pessoal, a diferença de gosto, de opinião, má formação, né? Pessoas acarregadas de dificuldades um do outro, né? Circunstâncias. Às vezes a pessoa chegou na sua igreja, cara, você chega, ei fulano, vem cá, me ajuda aqui a cantar louvor. A pessoa fala assim, não, hoje não estou disposto. Aí você fala, você não canta, quer comigo? Se fosse fulano, né? Cantava, apoiava, ajudava. Pô, você não sabe, às vezes o cara acabou de sair lá, brigou com a namorada, tá mal pra caramba, adolescente, né? A namorada era tudo pra ele, já não existe nem pai nem mãe mais. Entendeu? Você não sabe. Pô, era tudo.
não tira julgamento, olha o cuidado dos conflitos. O conflito também, causa conflito pode ser carnal, pecado. De repente você é um cara espiritual, você está vivendo uma coisa espiritual e não está sendo isso que está acontecendo. Você está lidando com pessoas carnal. E ó, não bate não tem como caminhar junto não. Tá? Não caminha junto não. Pode ser. Segundo tempo, entra em oração. Conflitos pode ser o quê? Né? Coisas espirituais eu falei. O próprio Satanás ele pode estar armando o campo espiritual para o seu plano, o seu projeto, que parece que é uma coisa pequena, uma coisa simples, mas de repente vai mudar uma vida. Uma vida para nós vale muito ou vale pouco? Hã? Então de repente você pode fazer um trabalho inteiro, um planejamento de um ano, de um mês, por causa de uma vida. Essa vida não é sua, é de Deus, e Ele te usa como gerente. Você tem que gerenciar essa obra dele para ganhar uma vida. Se eu sair daqui com um líder aqui motivado e entendendo que ele precisa mudar o caráter dele, mudar o personagem dele, que nunca se esqueceu, isso valeu a pena. Valeu a pena. Porque eu não recebo nada de homem, o que eu recebo é dele. Aleluia. E vocês é a mesma coisa. Tudo que vocês fizerem na igreja, eu sempre entendam, vocês são gerentes do Senhor, vocês estão para gerenciar aquilo que Ele pagou lá na cruz, o preço da empresa que Ele demonstrou, né? Então, Ele disse assim: vou ganhar muitas almas. E vocês são os pescadores, sim. Ah, mas eu não sou evangelista, não. Pode entender que Jesus está falando. Entendeu? Vamos lá, próximo. Deixa eu encerrar. Um líder de sucesso sabe ouvir. Alguém discorda disso? Sabeis dessas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Vai ter dia que você vai querer falar e se irar. Sim, vai ter dia. Lembra de hoje. Lembra desse cara feio aqui, ó. Que precisa traga a sua memória, meu rosto, que vocês lembram e lembram dessa palavra. Não estou falando de Deus, não. Tem cara que falou para ter dia. Não estou falando disso, não. É melhor você lembrar de alguém ou de alguma coisa que te traga lembranças daquilo que você não deve fazer do que você fazer. E depois lembrar dele e você, fulano falou comigo. É melhor que você lembre antes do que depois. Porque o Espírito Santo ele te lembra, tá? Não adianta não. O Espírito Santo ele te mostra